Olá, nós hoje vamos ter um papo, uma conversa muito importante, que é a respeito da sexualidade, da conversa sobre sexualidade na escola. Para muitos, esse é um assunto muito polêmico, para outros é difícil de lidar, e ainda tem aqueles professores e aquelas professoras que têm dificuldade por não saberem qual é a metodologia mais adequada, como abordar esse assunto, ou então que conteúdo eu abordo, por exemplo, no 5º ano, no 9º ano. Então, a nossa conversa hoje aqui com vocês vai ser a respeito desse assunto, a educação sexual na escola. Um tema muito importante e que vai muito mais além do que a gente possa imaginar. Nós estamos já no momento da nossa história que a gente não pode negar a importância dessa conversa na escola. Portanto, esse é o objetivo do nosso encontro aqui, dessa nossa conversa, e, na verdade, tudo isso tem como um ponto de partida este meu livro. Você conversa com seu filho sobre sexo? Este livro, publicado pela editora Autêntica, traz esse conteúdo que nós vamos conversar aqui. Então, vamos para o nosso primeiro slide para o começo dessa conversa. Pode mudar, por gentileza? Bem, é importante a gente ressaltar que este nosso encontro, esse encontro virtual, e que eu espero que em breve seja presencial, este nosso encontro, assim como o livro, este livro que eu acabei de mostrar para vocês, que é um livro para famílias com filhos de 0 a 10 anos, mas que é um instrumento muito importante para os professores, esse material ele está adequado aos objetivos de desenvolvimento sustentável, os ODS, que faz parte, inclusive, da pauta da ONU. No objetivo 3, que é saúde e bem-estar. No objetivo 4, como vocês estão vendo, que tem até um livrinho ali, que é educação de qualidade. O objetivo 5, que é equidade de gênero, e nós vamos falar de gênero aqui, que isso é um tema muito importante para essa nossa conversa. E no objetivo 10, no 10º objetivo, que é redução das desigualdades. Então, este nosso encontro virtual, assim como este livro, Você Conversa com Seu Filho sobre Sexo, eles estão baseados nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O próximo. Então, o que influencia a construção da sexualidade? Muitas vezes a gente tem uma vivência dentro de casa, ou a gente às vezes tem alguma dificuldade na sala de aula para lidar com esse assunto, mas na verdade vários aspectos vão influenciar na construção dessa sexualidade. Então, quando um aluno ou uma aluna está em sala de aula, fazendo uma pergunta, ou com alguma dúvida, ou mesmo sofrendo um bullying por algum comportamento que a sociedade considera inadequado, muitas vezes este comportamento, esta dúvida, eles não estão isolados, porque a sexualidade ela não é algo do momento. A sexualidade não é algo que começa quando a gente nasce, mas a sexualidade é algo que está relacionada com a cultura, com as questões de gênero, com os aspectos históricos. Então, vamos lá. O que influencia? Primeiro, os aspectos históricos. Se hoje, vamos levar para uma questão assim, muito importante, se hoje as mulheres, com todo direito, têm direitos, as mulheres estão muito mais presentes nas decisões da sociedade, no passado isso não era bem assim. As mulheres, por exemplo, passaram a ter direito a voto em 1932. Foi na década de 60, no advento da pílula anticoncepcional, que as mulheres começaram a dissociar sexo de reprodução. Então, essa evolução, eu dei apenas 2 exemplos só para ilustrar aqui a minha fala. Então, esses 2 exemplos, por exemplo, eles nos mostram que a história
né, a questão do comportamento sexual, ele mudou, e mudou de forma muito significativa. E é esse comportamento que nós precisamos contextualizar quando nós vamos fazer um trabalho de sexualidade na sala de aula. Então, isso que eu trouxe para vocês, por exemplo, já é uma dica para o professor de história, que pode fazer uma linha ao longo do tempo e ver como é que era a sexualidade no começo do século passado, como era a sexualidade na década de 30, por exemplo, quando a masturbação era considerada coisa feia, pecado, né? Como era a sexualidade por volta de 1940, quando as doenças venéreas, que eram assim que elas eram chamadas também, né, nessa época, hoje são infecções sexualmente transmissíveis, ISTs. Então, como é que era vista essas doenças? Porque a educação sexual nessa época, ela tinha o objetivo apenas de combater a gravidez na adolescência e combater as doenças sexualmente transmissíveis, que antigamente eram doenças venéreas, e agora ISTs. Então, isso evoluiu. Então, o professor de história tem essa possibilidade de trabalhar ao longo da história. Nós temos aí a questão da cultura, assim. Nós somos influenciados, a nossa sexualidade, ela tem a ver a partir do momento como é que a sociedade, como é que a cultura percebe essa sexualidade. Então, isso influencia as relações de gênero. Para ficar bem claro aqui de forma simples, o que é gênero? Gênero é a construção do feminino e do masculino na nossa sociedade. E assim, tudo que eu estou falando para vocês tem neste livro que eu acabei de apresentar e vamos falar um pouco mais dele. Então, gênero é essa construção. Então, a partir do momento que nos comportamos de um jeito ou de outro, tem a ver com a nossa sociedade. Então, para a sociedade em que vivemos, como é que nós somos educados? Como é que os meninos são educados? Ainda hoje, geralmente com mais direitos, que homem não chora, que o menino é mais viril. Por outro lado, a garota, a menina, é educada a ser dócil, a ser boazinha, né? Mesmo que nós tenhamos mudado um pouco esses paradigmas, ainda hoje há uma construção muito desigual do papel feminino e do papel masculino. Então, essas relações, elas são fundamentais nessa sexualidade. As mídias, né, as redes sociais, elas hoje têm um papel importante e é fundamental que na escola, né, em casa também, e na escola, os professores possam trabalhar essas questões. Então, de repente, vamos criar um Instagram como uma campanha de prevenção a uma gravidez na adolescência, ou vamos criar uma campanha nas redes sociais pela igualdade de direitos entre homens e mulheres, ou seja, utilizar a rede social, né, que tem um poder absurdamente grande, em benefício desse próprio aluno. Porque hoje o que invade as nossas redes são as famosas fake news. E isso traz um problema muito sério. Muitas vezes, pessoas são completamente desmoralizadas por mensagens erradas, por mensagens preconceituosas. Então, esse tipo de instrumento o professor pode utilizar em benefício do seu trabalho e também desenvolver um pouco essa criticidade do seu aluno em relação às redes sociais. Então, essa também é uma dica, por exemplo, para uma escola que tem aula, que tem trabalho ligado à informática. E mesmo que não tenha, qualquer disciplina pode utilizar as redes em seu benefício, inclusive através da interdisciplinariedade. Eu falei um pouquinho do professor de história, lembra? Ao longo da história da sexualidade, ele pode pontuar algumas questões e que vão trazer um conhecimento muito grande para o seu aluno. Aí, de repente, eu falei também da prevenção da gravidez, como era vista, né? Que a educação sexual, na década de 30, era vista como prevenção das infecções sexualmente transmissíveis, ex-doenças venéreas, e da gravidez. Aí pode o professor de biologia trabalhar esses dois temas, prevenção das infecções sexualmente transmissíveis e também prevenção da gravidez na adolescência. Então, junta o conhecimento histórico com o conhecimento biológico e faz um trabalho de prevenção. Ou seja, essas questões, elas podem ser trabalhadas. E aí vocês podem perguntar, Marcos, onde eu tenho
conteúdo, essas reflexões que são tão importantes. Repito, né? Esse meu livro, publicado pela editora Autêntica, você conversa com seu filho sobre sexo, o título, aqui está inclusive aqui dizendo, né, para famílias com filhos de 0 a 10 anos. Esse livro, ele é um livro voltado para as famílias, sim, mas ele traz conteúdos assim, super importantes para o professor e para a dinâmica da escola. E quando eu falo escola, quando eu estou falando do professor, mas eu me refiro também ao coordenador pedagógico, ao diretor, né, aos atores sociais dessa escola. A escola, na verdade, ela precisa trabalhar com essas três vertentes, né? A escola enquanto papel educacional, o seu aluno e a família. Então, na hora que a escola trabalha, né, com essas vertentes, o trabalho ele tem um resultado muito positivo. Vamos ao próximo slide, então? Bem, a partir de tudo que eu falei, na verdade, assim, como é que a sociedade, o que eu falei é o adequado, mas como é que a sociedade ainda encara que sexo é algo sujo e pecaminoso, que afeto não é coisa de homem, que tira a mão daí que isso é feio, já ouviram essa frase? Temos que controlar nossos corpos, a não respeitar as meninas, inclusive é muito comum. Um dia desse eu estava numa escola em São Paulo e eu vi um pai me falando assim, Marcos, mas o homem não tem que ter amizade, né, com mulher. Ou seja, traduzindo, olha que pensamento preconceituoso, que o seu filho adolescente, para ter amizade com uma menina, ele tinha que ter interesse de se relacionar com essa garota, porque afinal ele é homem. Então, isso a gente pode trabalhar em casa e podemos trabalhar na escola. A escola, inclusive, pode fazer um grupo de pais para adequar esse trabalho, assim, o que eu estou dizendo na escola e como é que a família está lidando com esse assunto. Ou então, que o homem não pode negar fogo, ou seja, aquela história de que o homem tem que estar sempre pronto, o que é uma cobrança, inclusive, para os garotos na adolescência, que muitas vezes não sabem como lidar com a sua sexualidade, porque tem uma expectativa, porque ele vai provar que é homem, vai ter que provar que é homem, e esse teste passa por uma relação sexual, então é muita interrogação na cabeça. Então, o trabalho de sexualidade na escola, o trabalho que você, professor, e você, professora, pode fazer, ele é fundamental. Né? Muitas vezes não tem como fazer um trabalho por meio da interdisciplinariedade ou da transversalidade, mas na sua sala de aula você pode, a partir do seu conteúdo, trabalhar questões de sexualidade. Já já a gente vai ver um pouco sobre isso. Eu falei aqui, dê uma olhada no slide, que afeto não é coisa de homem. Ou seja, porque a gente aprendeu que o homem não chora, que o homem usa azul, que menina usa rosa. Inclusive, eu trago uma explicação sobre isso neste livro. Para vocês terem uma ideia, só esclarecendo muito rapidamente, não vou dar spoiler do livro todo, não, mas vamos lá. Essa questão do rosa e azul não tem nenhuma fundamentação científica, sabiam disso? Porque, olha só, no passado, na época da Segunda Guerra, o rosa era uma cor considerada masculina. E por quê? Porque era o sangue diluído. O homem ia para a guerra, então esse sangue diluído é o rosa. Então o rosa era uma cor masculina e o azul uma cor feminina, aquele azul delicado, aquele azul que representava o céu, que representava, né, a coisa angelical mesmo do céu. Então, é muito pelo contrário do que dizem hoje. Então, não tem um fundamento dizer que rosa é de menina, hoje em dia, e azul de menino. Se vocês forem fazer uma pesquisa, dê uma olhada como é que são os mantos das santas. Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora Aparecida, são mantos azuis, porque esta era uma cor feminina. Dê uma olhada nas obras, por exemplo, de Luís XV. Normalmente são os meninos com roupas clarinhas, rosa, cheia de babados, vestidos, porque essa era a vestimenta dos meninos naquela época. Então a gente precisa entender que para discutir um tema hoje, se a gente buscar um pouquinho da história, de novo o professor de história aí, então se nós buscarmos esse conhecimento, vai ser muito mais fácil para a gente entender o que nós vivemos hoje, né?
quais foram os avanços, quais foram os retrocessos. Pode, inclusive, aí já vou inserir aí o professor de matemática ou estatística, pode, inclusive, fazer um gráfico. Quais foram os avanços que a gente conseguiu nesses temas? Quais foram os retrocessos que nós conseguimos nesses mesmos temas? Né? Ou então, vamos trabalhar a questão da gravidez, aí entra o professor de geografia. Como é que, qual o estado brasileiro que o índice de gravidez na adolescência ele é maior do que o outro? Aí entra o professor de biologia, entra o professor de geografia, entra o professor de matemática fazendo tabela, gráfico, ou seja, é possível trabalhar esse tema e a fundamentação teórica. E, principalmente, quando eu falo do livro, eu quero dizer que o livro traz assim, uma reflexão importante. Ele traz um conceito de sexualidade que é um conceito não amarrado, que é um conceito onde a gente possa pensar numa sexualidade plural, que a gente possa pensar numa educação em sexualidade positiva, né? Que as pessoas possam pensar e não ter vergonha, não achar que é coisa feia, como a gente viu, que é pecaminoso, que é proibido. É claro que nós temos que ter cuidado. Eu acabei de falar das redes sociais, mas com responsabilidade. Né? Então, se nós pensarmos de outro jeito, e acho que o livro traz muito isso, acho não, tenho certeza, o livro traz muito isso, traz essa reflexão que muitas vezes a gente não tem oportunidade de parar para pensar nesta sexualidade, que ela pode ser positiva, nessa sexualidade, que ela pode, inclusive, contribuir muito positivamente para o desenvolvimento saudável das nossas crianças. Eu falo aqui crianças porque o livro, inclusive, é dirigido a famílias com filhos de 0 a 10 anos. Mas vou dar um spoiler aqui para vocês. Não sei se a editora autêntica vai gostar, mas vamos lá. É claro que eu estou brincando, é claro que eu acho que eles vão gostar. Ano que vem vai ter a continuidade deste livro, que é Você Conversa com Seu Filho Adolescente sobre Sexo? Então, aguardem que logo, logo tem a continuação para pais com filhos adolescentes e professores poderem também utilizar. Próximo slide, por favor. Então, diante do que influencia e aprendemos, o que realmente a gente precisa entender, entendendo destacar. Primeiro passo, a sexualidade, ela conversa com a educação. É muito possível fazer um trabalho de educação sexual na escola. E é possível também um trabalho de educação sexual em casa. Vamos ver. Primeiro em casa, e depois a gente vai ver na escola. No próximo slide, por gentileza. Essa conversa com os filhos, estou falando da nossa casa, essa conversa com os filhos, ela coopera muito significativamente para o desenvolvimento biológico, né, sobre o corpo, sobre as mudanças do corpo que ocorrem principalmente na puberdade, por volta dos 10, 11 anos, com o desenvolvimento psicológico, né, o que rola na cabeça, principalmente desses adolescentes, e a adolescência que eu me refiro é a adolescência de 12 a 18 anos, como classificada no Estatuto da Criança e do Adolescente. E com as questões sociais, como a gente já falou um pouquinho. Traz também o conhecimento do corpo, a promoção da saúde e a prevenção. E quando eu falo de prevenção, eu falo não só da prevenção das doenças ou de uma gravidez não planejada, mas aí eu falo de um assunto extremamente delicado, que é a prevenção da violência sexual contra a criança. Os números do Disque 100, que é o número do governo federal que aceita essas denúncias, o número é crescente. Então é fundamental que a gente possa proteger nossas crianças e adolescentes. E como é que a gente protege? Por meio da educação. Na hora que você educa o seu filho e você trabalha na escola o que pode e o que não pode, né, você está fazendo um trabalho de prevenção. Inclusive, aqui no livro, eu vou ver aqui se eu acho rapidinho para vocês, tem aqui, agora eu não estou achando aqui, mas vamos ver se eu acho. Tem um capítulo que fala, capítulo 9, violência sexual contra crianças e adolescentes. Olha aqui. Aqui, ó. Esse capítulo, ele é muito importante, porque é um número crescente, e só por meio
ou principalmente por meio da educação, e que nós vamos mudar esses quadros. Posso dizer para vocês, inclusive, uma coisa. Vocês sabem que em muitas palestras que acontecem nas escolas no Brasil todo, que crianças relatam, né, quando o professor, a professora começa a falar desse assunto, são esses alunos que relatam, e eu acho que eu passei por isso, ou alguém está fazendo isso comigo, está fazendo, ou seja, vai sinalizando o que está acontecendo. E a professora começa a identificar que aquele aluno, aquela aluna, pode estar sendo abusado sexualmente. Então, o livro também traz esse assunto. Então, a informação em casa, ela contribui. A formação na escola, ela traz esse respiro para você poder encaminhar o problema e poder resolvê-lo, muitas vezes entrando em contato com a família, com o conselho tutelar, né, porque a gente sabe que muitas vezes a violência sexual ela acontece intrafamiliar. Um pai, com um padrasto, com a pessoa mais próxima. Isso, as estatísticas e os estudos dizem isso. Então, muitas vezes a escola precisa se dirigir ao conselho tutelar. Então, informação segura, vem aqui no livro também. Próximo slide. Falando da escola, essa conversa na escola, ela desenvolve a criticidade, o respeito às diferenças, o combate a todo tipo de preconceito e discriminação, e também a violência e a promoção da prevenção, como eu acabei de falar. Então, assim, o trabalho na escola, primeiro que não cabe ao professor, e assim, você que está me vendo agora, você que é professor, você que é professora, não cabe a você, não cabe a nenhum de nós, educadores, dizer faça ou não faça. Isso cabe à família. Está certo ou está errado, né? Cabe à família. Mas nós podemos abordar o conteúdo, podemos trabalhar a questão dos valores universais, isso sim, nós podemos desenvolver a criticidade, nós podemos respeitar, fazer com que os alunos respeitem essas diferenças, e aí eu não estou nem mais falando de questões sexuais, não, das diferenças, sejam físicas, sem capacitismo, diferenças de classe social, diferença de raça, todas essas questões, elas podem ser trabalhadas na escola, inclusive montando uma campanha. De repente, a escola tem um professor de arte, de repente, a escola tem música. Então, pode fazer uma campanha, pode fazer trabalhos assim, muito legais, pode, inclusive, fazer na feira de ciências, na feira de literatura, nos encontros dos estudantes, podem fazer campanhas de abaixo o preconceito, sobre todas essas questões. Diferença não significa desigualdade. Então, nós precisamos saber lidar com essas diferenças. E a educação pode trazer essa contribuição muito rica para este trabalho a ser realizado na sala de aula. E também não vamos esquecer que isso a gente, como viu no outro slide, começou em casa. Então, é uma parceria, família e escola. Lembrando que esse trabalho é pautado na ciência, nos direitos humanos e na equidade de gênero. Próximo, por favor. Eu vou contar uma coisa para vocês. Uma das coisas que eu mais escuto nas minhas andanças pelo país é assim, Marcos, mas eu tenho medo, porque se eu falar desse assunto, os pais vêm na escola e eu posso ter problema. Marcos, mas que garantias eu tenho? Isso é muito comum. Então, primeiro dizer o seguinte, que enquanto educador, é o nosso papel, é o nosso compromisso. O nosso compromisso é com a educação, isso é fato. Se o aluno perguntou, é importante que esse aluno tenha a resposta, né? Então, isso é o primeiro passo. Você fazendo um trabalho pedagógico, né, com a metodologia adequada, fazendo um trabalho onde o conteúdo está adequado ao ano escolar e à faixa etária, isso já tranquiliza, né, bastante. Vocês já têm essa garantia. Por outro lado, eu sempre sugiro que faça uma reunião com a família. E aí, a reunião que eu sugiro não é aquela reunião onde você vai falar do que vai acontecer. Não. Por que não fazer uma reunião como se eles estivessem vivenciando uma aula, como se fosse a aula que os filhos deles fossem ter? Então, você pode, por exemplo, fazer um debate sobre um tema, de como é que eles discutiriam tal tema,
E aí eles vão vivenciar, na verdade, o que é um trabalho de educação sexual na escola. Que ali ninguém vai entrar na intimidade de ninguém, ninguém vai perguntar se já fez ou se não fez. Preservar essa intimidade é importante. Mas, além disso, vocês podem até depois fotografarem esse slide, porque ele é muito importante. São as leis e os tratados, né? Nós temos tratados e convenções internacionais, nós temos leis federais, nós temos atos corporativos, nós temos outros documentos que legitimam o trabalho de sexualidade na escola. Então, assim, os parâmetros curriculares nacionais de 1997, ele não tem hoje a base de lei. O que tem base de lei é a BNCC, mas foi um documento elaborado pelo Ministério da Educação, portanto é um documento oficial. Então você tem, por exemplo, aí nas leis federais, você tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, você tem a Lei de Diretrizes e Bases, você tem o Estatuto da Igualdade Racial. A Lei Maria da Penha não é uma lei educativa, mas ela contribui para a educação. Então a gente tem aí documentos, né, como nos trabalhos internacionais, a gente tem a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a gente tem a Declaração Mundial sobre a Educação para Todos. Todos esses documentos, eles trazem a importância de se falar desse assunto. E aí, quando a Constituição diz que educação é um direito de todos, vamos parar para pensar nisso. A educação é um direito de todos. Ninguém faz um trabalho relacionado à educação sem falar da identidade pessoal e identidade cultural e social. Quando eu falo identidade pessoal, não é entrar na intimidade, é falar das suas, do conhecimento desse corpo, do conhecimento da sua vida. E isso envolve a sexualidade. Então, uma educação, ela não caminha sem um trabalho de sexualidade. Mas, além disso, esses documentos vocês vão encontrar parágrafos, como é que eu vou dizer? Incisos que vão justificar e legitimar este trabalho que você possa realizar na sala de aula. Próximo. Então, em casa ou na escola, é esse livro. Você conversa com seu livro sobre sexo. E por que eu estou destacando bem o livro? Porque ele é um livro super completo, porque ele traz uma linguagem muito didática. No capítulo sobre o desenvolvimento da sexualidade da criança, para vocês terem uma ideia, eu falo do desenvolvimento de 0 a 10 anos. Aí falo da linguagem, falo da questão cognitiva, então não fica só na sexualidade, né? Apesar de ser um livro sobre sexualidade. Então, eu falo de cada etapa do desenvolvimento sexual desta criança. E aí tem a questão da violência, como eu disse, tem a questão, assim, das perguntas que deixam os pais ou responsáveis, que deixam as famílias de cabelo em pé, e aí eu coloco assim, alguns exemplos, são muitos exemplos de perguntas e como respondê-las. Não é uma receita, mas é apenas para ter uma ideia de qual caminho na hora de responder, e que serve também para a escola, porque muitas dessas perguntas as crianças não fazem aos seus familiares, mas fazem o professor e a professora na sala de aula, no corredor, no pátio. Então, na hora que você lê, você pode se preparar para respondê-las de forma tranquila, sem dizer depois eu te respondo, que na hora que você fala, isso não é conversa para criança, ou depois eu te respondo, o que pode acontecer? Essa pergunta vai embora? Não. A criança vai continuar com a pergunta, só que ela vai buscar informação, muitas vezes, com outras pessoas. Isso aí não é bom. É importante a gente saber que o filho confia, o aluno confia na gente e a gente possa devolver com essa confiança também. Então, este livro é bastante completo com todo esse conteúdo que nós estamos falando aqui hoje. O próximo, por favor. Para fechar, eu acho que é bacana a gente entender o seguinte, que nós nascemos, como até o Frei Beto escreveu no livro meu, né? Não vamos ter vergonha de falar do que Deus não teve vergonha de criar. Então, assim, quando a gente nasce, a gente tem toda uma possibilidade, né, de felicidade, de prazer, de conhecimento, né, seja menino ou menina, né,
e tem a questão da identidade de gênero, que muitas vezes o menino não se identifica com seu corpo, ele se identifica mais com uma menina, e por aí vai, e vai buscar um pouco como é que vai ser isso ao longo da sua vida, né? Isso também tem no livro. Mas é importante que a gente entenda que, tanto em casa quanto na escola, a gente precisa dar o primeiro passo para ajudar essa criança no seu encontro consigo mesma. E esse primeiro passo é com informação, é tirando sua dúvida, é entendendo que a sexualidade ela é natural, que ela faz parte da nossa vida, que ela faz parte do desenvolvimento. E quando eu falo sexualidade, eu não estou falando de um órgão sexual ou de uma relação sexual, eu estou falando de uma sexualidade como um todo, uma sexualidade que coloca homens e mulheres no mercado de trabalho e que os homens ganham mais por serem homens, né? Uma sexualidade onde, né, os homens estão matando as mulheres porque acreditam que elas pertencem a eles. Então, quando a gente educa, por exemplo, por igualdade, por combate ao machismo desde a infância, eu tenho absoluta certeza que esses números, se não vão sumir, eles vão diminuir quando chegar na adolescência e na fase adulta. Então, é o nosso compromisso entender que a sexualidade tem esse papel, que é a nossa identidade pessoal, é a nossa identidade enquanto cultura, enquanto sociedade, numa sociedade democrática, igualitária, sem preconceito, sem discriminação. O último slide. Assim, me despeço de vocês. Aí na tela tem o meu Instagram, tem os meus contatos, tem também por meio do contato da Editora Autêntica, e agradeço por estarem aqui até agora me ouvindo, e vamos continuar. O que vocês precisarem, é só entrar em contato comigo, porque a gente pode fazer um trabalho de parceria, né, e que o livro pode ser um instrumento muito salutar nessa relação e nesse trabalho que vocês certamente vão fazer na escola. Muito obrigado.